Ex-ministro preso pela PF dominando os trending topics. Bom dia, Guto. Bom dia, Carla. Bom dia, Ivan. Bom Bom dia. dia, ouvintes. Vamos primeiro entender. Chegou o trending topic mundial, passou de 138 mil tweets, ficou por 15 horas no mundo inteiro das pessoas perguntando quem era Milton Ribeiro, o que era aquilo. Pergunta na Coreia, pergunta fora do eixo lusófono, fora de Brasil e Portugal, perguntando sobre Milton Ribeiro nas redes. Ok, mas o que mais chamou atenção foi a inação da bolha de defesa do presidente. O assunto abriu com, digamos, fazendo uma bolha de visão maniqueísta, de um lado e de outro, assim, de perfis identificáveis. Era 85, 88 comentários assim, da oposição contra exatamente 12 e 15 de defesa do governo. E ficou assim por todo o dia, por toda a noite. Foi assim uma bolha de um único assunto, digamos assim, só de um lado falando, o outro lado nem argumentando até para o assunto ficar mais cheio, e chega aqui resultado. Agora já aparece outras, digamos, hashtags, outros movimentos, CPI do MEC, etc. Agora, o assunto Milton Ribeiro, que foi aquela explosão ontem, hoje já se dilui, né? Agora, o que é interessante e vale a gente ressaltar aqui, se é uma coluna de redes, de movimentação, se você pegar a palavra corrupção e hoje der um Google nela e ver notícias e ver sobre o tudo, o que vai aparecer diretamente essa situação do Milton Ribeiro, ou seja, é o algoritmo situando corrupção dentro do governo, antes que alguém venha e fale, mas esse colunista é petista. Não. Por favor, é o Google. Entra agora, faz uma busca na palavra corrupção. Veja o que vai aparecer de notícia para você e veja o que vai aparecer no tudo. Ou seja, é o algoritmo fazendo um pouco esse serviço. Agora, o que pesa no lado, tentando, sabe, como dizia o nosso querido saudoso Boechat, digerir um pouco essa gororoba, é que chegou a 15% agora na parte da manhã o conteúdo de humor tratando esse assunto do Milton Ribeiro com o Bolsonaro. Seja as charges como no melhor estilo do que o nosso querido Brandão fez, seja o que é feito, ou seja, foi muito uma resposta do humor a quase o indefensável. Desculpa, mas coloco minha cara no fogo, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar até então, era mão no fogo, e agora acontece isso, ou seja, a bolha de defesa do presidente continua ainda muito em silêncio com este assunto. E assim ficou bizarramente sem defesa. Foi o assunto, o jogo de um time só. A verdade foi essa sensação que se viu sobre esse assunto de movimentação de redes, Carla e Ivan. O Brasil e a Alemanha, né? 7-1. Daquele jeito. O Ivan fez o teste, viu, Guto? E quando... Do quê? De Você colocar fez o corrupção teste de colocar e aparecer as notícias né? do Milton Ribeiro no Google. Eu coloquei inação também aqui no Google para usar essa palavra tão bonita que acabei de aprender. Porque é o seguinte, quando você fala de instituições que continuam funcionando no país, a fábrica de meme ela tá no topo, né? Essa não falha nunca. Mas o que você fala da inação, Guto, ela é muito, muito visual, porque ontem eu estava aqui no ar com a Carla e a gente comentava, repercutindo o caso com os nossos colunistas, enfim, os especialistas, falando justamente disso, né? Que geralmente num dia como esse, e aí é um exemplo, não sei, do que acontece na rede, acontecendo na vida real também, porque, na vida real, entre aspas, né? Porque geralmente quando isso acontece em Brasília, você vê no Congresso Nacional filas de políticos para falar sobre o assunto, para comentar sobre o assunto, para dar entrevista e notas de repúdio e notas daqui e dali. Tava tudo morno, né? Não aparecia ninguém. Era desse lado da inação, né? Justamente da base, né? do governo atual, do qual o ministro Milton Ribeiro fez parte. Então, deu para notar isso fora das redes também, né? Essa inação que você cita, né? É um time só. Na verdade, é isso mesmo, né? Um jogo de um time só nas redes em relação ao que estava acontecendo. É o que? Porque... Ivan, porque é caso pensado, é bem estruturado. Se falar, vai abanar a brasa, o assunto fica mais, sobretudo quando é muito pesado. Não é caso primário, já foi feito algumas vezes, é um tipo de tática, às vezes você deixar o assunto morrer dentro de uma bolha
para tentar que ele não ganhe tração. Só que alguns assuntos saem da bolha de rede e viram a bolha do rito jurídico, do rito processual, do rito da CPI, ou seja, sai-se um pouco do bate-boca de rede, que às vezes você ficar em silêncio pode tentar fazer com que o assunto diminua, e você vai para outro campo, você vai para o campo fora das redes, ou seja, a gente tem que compreender que se a gente fica buscando o que é metaverso, rede já é um pouco isso, metaverso, mas existe um outro mundo, um mundo real, que você pode fazer ações. Então a classe política, se tanto fala, não sei o quê, ao invés de ficar bravatando no Twitter, pode tentar dar entrada numa CPI do MEC, pode buscar instrumentações para isso, né? E o que chama a atenção também neste assunto foi que 33% das menções nas primeiras 24 horas, ou seja, ontem, elas eram elogiosas à Polícia Federal, ou seja, é elogio à instituição, e isso é positivo, sim. É uma necessidade de resgate institucional do país? É, mas eu achei extremamente interessante que a gente voltasse a ter a Polícia Federal como, digamos assim, num trending top de máquina, procurando dentro de comentários, você encontrar 33%, ou seja, um terço do que foi comentado nas primeiras 24 horas eram elogiosas à Polícia Federal. Então é no momento do humor, do meme, também tem outras coisas que a gente acaba pegando, né, Ivan e Carla, para tentar estudar junto aqui esse mundo ao vivo que a gente está acompanhando. Não, sem dúvida. Agora, bem rapidamente, Guto, a gente tem que lembrar também uma outra situação, né, tema jornalístico que engajou muito as pessoas, que foi a criança, né, a menina de 10 anos que teve os direitos negados depois de ser estuprada, uma criança grávida. Isso também chamou bastante atenção nas redes, né, Guto? Carla, tome Plasil, porque é um mundo que existe, que às vezes a gente quer achar que não existe, mas não foi a primeira vez que ele veio nas redes. A gente precisa mencionar que fato muito similar acontecendo em Pernambuco em 2020 fez o mesmo tipo de mobilização, aquele mobilização que deforma, que você fala, cara, que assunto foi esse, que não é de uma bolha política, não é de uma bolha de entretenimento e deforma redes. Então a gente já teve isso em Pernambuco em 2020 e agora se repete com muita força porque tem material de depoimento de juízes, ou seja, foi tudo muito pesado, esquecendo que tem talvez uma criança envolvida, eu não consigo, me nubla um pouco de falar sobre isso, sobretudo num assunto onde a palavra covardia aparece em 40% dos comentários, a gente entende da sociedade, a indignação de 93%. E o que chamou a atenção